amigos da TV Cidade. Prazer voltar aqui, rapidamente, até foi dessa vez. Hoje tive que trocar a pilcha, porque me apareceu uma dentista toda preparada na minha frente e eu estava de calça de brim. Então eu resolvi trocar as pilchas e estamos aqui para um bate-papo. Uma profissional da odontologia, onde nós vamos falar de diversos assuntos. Obrigado por ter vindo, doutora Rafaela. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Essa dentista que vos fala é filha desse apresentador. A gente está aqui mais para conversar mesmo, bater um papo, desmistificar algumas coisas dentro da odontologia, de repente alguma dúvida que o seu Senair ainda tenha, além do que eu falo. E é um prazer enorme estar aqui. Vamos retirar as máscaras, porque além de ser da família, mantemos o distanciamento. E depois de todo o trabalho que ela me deu, agora vai. Ele fala isso, mas o orgulho, né, tá ali dentro. Onde surgiu a ideia de ocupar essa área da odontologia e não da medicina? Para sorte minha. Claro. Sorte financeira. Claro. Então, desde criança, eu sempre soube que eu queria a área da saúde. Não me perguntem por quê, porque aí eu já não sei responder. Sempre gostei de cuidar das pessoas, acho que eu sempre tive esse cuidado a mais. E eu não queria medicina, eu acho que talvez por uma insegurança, assim. Então eu fiz alguns vestibulares, cheguei a prestar quiropraxia, fiz nutrição vestibular e fiz odonto. Eu acabei escolhendo pelo odonto, até hoje eu acho até engraçado contar essa história, porque eu escolhi o odonto quando eu entrei no prédio da odonto. Até hoje, faz 8 anos e meio que eu sou formada, eu não sei identificar qual foi o cheiro que eu senti quando eu entrei no prédio da odonto para fazer a matrícula. E é um cheiro que é de dentista, na minha cabeça é um cheiro de dentista, e foi onde eu pensei, eu quero isso para minha vida inteira. Muito bom. Mas a tua formação aqui em Farroupilha, foi toda em Farroupilha, né? A formação de ensino fundamental e ensino médio, sim. Aqui foi estudou no CNC, eu fiz o ensino fundamental, e nas Irmãs, que na época era o mutirão objetivo no ensino médio. E depois a UBRA. Daí eu fui para a UBRA. Muito bem. E depois da UBRA? Depois da UBRA eu fiquei 6 meses sem estudar, os únicos até agora. E já comecei na especialização de ortodontia, que é a parte que cuida do aparelho, do alinhamento dos dentes. Fiz por 3 anos e meio a especialização, e logo depois, acho que 1 ano depois, eu já engatei tipo uma mini residência que tem em Curitiba, em ortodontia também, com alguns nomes bem conhecidos dentro da área. Depois, entre esse meio tempo, eu fiz cursos de endodontia, que é a parte de tratamento de canal. Fiz também cursos na área da estética facial, aplicação de botox, preenchimento, essas coisas. E agora, em 2018, eu ingressei no curso de implantodontia, na pós de implantodontia na UBRA também. Era para eu ter finalizado o ano passado, mas em função da pandemia, acredito que no meio desse ano vou conseguir. Qual destas áreas, digamos assim, dá mais satisfação? É essa que embeleza a pessoa ou corrige os defeitos que prejudica tanto a saúde, que a gente sabe disso, e você pode falar um pouco mais sobre os prejuízos para a saúde de uma dentição deficiente? Então, a questão de como é que tu falou? De o que me cativa mais? Sim, o que mais te satisfaz. O que mais me satisfaz, eu acho que toda a odontologia me satisfaz. O fato de eu estar ajudando as pessoas, de eu enxergar a transformação do paciente que entra no consultório para o paciente que sai, eu acho que essa é a minha maior motivação. É o que me satisfaz. Então, tanto na ortodontia, dentro da ortodontia, a gente não trata só estética. Apesar de todo mundo achar, a gente não trata só estética. A gente trata questões funcionais.
Então, eu faço preparo pré-cirúrgico. Então, aqueles pacientes que têm problemas de ossos, problemas de crescimento de osso, a gente coloca o aparelho, prepara para um cirurgião, dentro de um bloco cirúrgico, fazer a cirurgia facial. Então, eu faço esse preparo também. O que quer dizer, não é só estética, a gente devolve função para o paciente. Então, esses pacientes que têm problema ósseo, via de regra, eles têm alguma dorzinha, têm algum incômodo, a mordida não fecha direito. Então, a gente faz todo um preparo para, em cirurgia, trazer função juntamente com estética. A parte da implanto também, eu acho recompensador, porque a gente traz os dois, tanto estética quanto função, numa única tacada, assim. Então, um paciente que está sem dente, ele não consegue mastigar, ele não consegue triturar os alimentos direito. Então, tudo isso a gente devolve com a implantodontia. Então, os dois como um todo, toda a odontologia. Quando eu te ajudei a fazer como é que se chama aquilo lá? Um TCC? Eu acho. Foi. Até isso, tipo. Eu acho que foi na graduação. As disfunções na graduação, claro. E tinha as disfunções que tinha efeitos colaterais, que não era só porque mastigava mal, a dor de cabeça advinda de uma... tem exemplos de jogadores de futebol que não curavam suas lesões e foram descobrir dente. Eu nunca vi ligação de dente com o joelho, por exemplo. O que é isso? É que apesar das pessoas não imaginarem, em geral, assim, as pessoas não pensam, não imaginam que o dente é um órgão. O nosso dente é um órgão, ele está ligado à corrente sanguínea, ele está ligado a tudo. E o que é a cárie? É um processo, é uma bactéria que entra ali, ela vai chegando até o canal e do canal vai para a corrente sanguínea. Então, isso tudo está totalmente ligado com todo o corpo. Então, a maioria das pessoas não imagina que é... O dente é comparado ao pneu do carro, então. A gente tá lá embaixo, não tem problema nenhum, na realidade. Dá para arrancar, que vem outro. Não é bem assim. Eu arranquei só 4. E já recolocou, né? Sim, questão até da função, né? Tu acaba mastigando mais de um lado do que do outro. Se tu tem uma falta dentária do lado esquerdo, tu acaba exercendo mais o lado direito. E a gente tem duas articulações aqui do lado que são bem semelhantes à nossa articulação do joelho. Então, se tu usa mais um joelho, vai dar problema. É a mesma coisa na boca. Eu tenho uma leve tendência esquerdista para mastigar, mas é só para mastigar. Ainda bem. A tendência vai mais do lado esquerdo porque me faltavam os dentes do lado direito. Mas assim, quando a gente fala em mastigação, a gente fala em dentição, fala tudo isso, é um assunto pouco comentado, porque causou alguns traumas, e eu tive muitos traumas, os quatro dentes que me extirparam daquela forma, ainda na cadeira de palha e com o aparelho quente dentro da boca, parecia uma torquês, para quem é do interior sabe o que é isso. Parecia aquele instrumento rudimentar de cortar pregos. E isso me causou trauma e eu tinha muito medo. E eu falo com pessoas hoje que têm ainda medo, aquele verdadeiro pavor, entrar numa sala de dentista é um horror. Tu tem recebido pessoas assim? Muito. Eu costumo falar que 98% das pessoas que entram no consultório hoje entram com algum tipo de trauma. E eu acho que tu explicou bem de onde vem esse trauma. Então, antigamente, era tudo meio rústico, assim, não tinha opção. Muitas vezes o anestésico era a cachaça. Era o álcool, exato. Então, o álcool, anestésico, o antibiótico, era tudo o álcool. Então, assim, eu acho que muitos dos traumas vêm daí. Então, por exemplo, passa de pai para filho. Tu só vai passar uma experiência para o teu filho, uma experiência boa que tu teve. Aliás, tu só vai passar a experiência que tu teve, boa ou ruim, para o teu filho. Então, dificilmente tu vai passar para ele que é bom ir ao dentista, que é legal, que não dói, se tu não teve uma experiência boa. Então, muitos pais chegam no consultório e falam assim:
Ai, mas eu falo pro meu filho que ele não tem que ter medo. Eu encorajo ele a vir. Só que a partir do momento que eles entram no consultório junto com os filhos, eles ficam, ai, 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 vai doer. Ah, e esse medo todo a gente passa para as crianças, porque elas aprendem por imitação. Então elas vão imitar tudo que o adulto faz. Se a criança está vendo que não está sendo boa aquela experiência para os pais, por que para ela vai ser? Então a gente vem desde criança criando esse medo e esse trauma de dentista. Outra coisa que sempre me chamou a atenção, cada dente que eu extraía, que se chamava assim, a gente andava a cavalo uma meia hora, com sol quente, e perdia muito sangue. E continuava perdendo sangue até o outro dia. O que isso mudou? O que se faz hoje na prática para que isso não aconteça? Para o cara não fique perdendo sangue um dia todo? Olha, para começar, que vocês eram sobreviventes, né? Porque e a cavalo no sol com sangramento, a gente sobreviventes. Então, hoje em dia existem muitos manejos clínicos para cirurgia. Então, a gente dá antibiótico prévio, a gente tem uma gama de medicações para evitar a inflamação, para evitar o inchaço, para evitar bactérias. E na cirurgia, a gente tenta ser o menos invasivo possível, dentro do possível, claro, porque é uma agressão para o corpo. Então, a gente está fazendo corte, a gente está agredindo o corpo. Então, assim, primeira coisa, eu não peço para o meu paciente voltar a cavalo no sol. Então, assim, não pode se exercitar, não pode aumentar a pressão sanguínea, porque aí vai sair mais sangue. Sangue quer dizer inflamação, inflamação quer dizer dor. Então conta muito desde o preparatório até o procedimento. Isso aí, desde o pré-operatório até intraoperatório e pós-operatório. E como é que funciona o que aconteceu com a tua mãe, quando se faz uma intervenção maior, tomar uma medicação forte, dormir, coisa que nunca tinha ouvido falar, alguém dormir durante um procedimento. Uma extração. Né? E dorme, fica quase um tempão ali. Eu me lembro da anestesia, mas de dormir nunca aconteceu. Eu nunca dormi. Por que isso? Porque dá essa medicação para que se durma durante a cirurgia, no caso. Então, justamente pelo que a gente estava falando antes, a questão dos traumas, das ansiedades, dos medos. Então, quando o paciente tem algum trauma, tem algum medo, principalmente de dentista, a questão da pressão sanguínea, ela eleva, a gente tem sangramento, muitas vezes tem dor, o paciente com medo, ele sente mais dor. Então, às vezes é psicológica a dor que ele está sentindo pelo medo. Então, hoje em dia, a gente consegue lançar mão de alguns fármacos específicos para isso. Então, essa medicação, por exemplo, que a dona Lia usou, é uma medicação que ela eleva a nossa consciência a um nívelzinho acima. Então, assim, tu sabe tudo o que está acontecendo durante a cirurgia, mas a pressão baixa um pouquinho, tu fica mais relaxado, tu fica mais zen, assim. O profissional consegue trabalhar tranquilo, tem menos sangramento, o paciente fica tranquilo. Então, pós-operatório, o paciente às vezes nem lembra que ele passou pelo procedimento cirúrgico. Isso evita o trauma? Evita o trauma. Muito bom. Tudo isso para evitar mais ainda. Mais. Porque também não é fácil ficar ali de boca aberta uma hora e meia, às vezes. Bom, por favor, se o cara fica uma hora e meia tomando pinga, é uma coisa. Agora fica ali de boca aberta para o dentista ficar mexendo na boca da gente. E agora, o que eu percebi durante a evolução no atendimento é que uma vez tu ficava ali, era uma múmia. Agora, qualquer problema, você levanta o braço, esses procedimentos que vocês fazem hoje. Agora, uma outra questão que eu queria perguntar, porque eu nunca perguntei para ninguém, é a procura por esses tratamentos faciais estéticos, por exemplo. Eu sei de gente que coloca capa nos dentes para ficar mais bonito. Isso aí tem aumentado, não tem? Qual é a importância para a pessoa se sentir mais, vamos dizer assim, é uma coisa mais pessoal, para mostrar para os amigos que eu tenho uma dentição bonita, ou também, claro, tem a função também de saúde.
Mas até onde vai a função saúde e a procura que existe hoje? É grande? Então, muito, muito grande. E eu acho que vem aumentado com o passar dos anos, com a popularização das redes sociais, enfim. Eu acho que as pessoas vêm buscando um padrão de estética muito acima, assim, um padrão de estética talvez até não pelo que elas querem, mas por ser... Uma exigência social? Exato, uma exigência social. Então, assim, tem sido cada vez mais no consultório, chega para fazer harmonização facial, para fazer facetas, que são aquelas de porcelana. Então, às vezes o paciente, viu um jogador com faceta, eu quero igual. Só que eu acho que todo tratamento ele tem que ser bem indicado. Então, se bem indicado, uma faceta, uma harmonização, eu acho válido. Eu gosto muito da questão funcional mesmo. Eu acho que eu decidi ser dentista, mas é uma opinião bem pessoal. Assim, eu parti por esse lado de função, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de tratar a dor, o que... A correção. A correção. Correção. Eu gosto de porque tratar eu vi alguns, um dia eu estava em casa com alguns protocolos que vocês chamam, eu fui vendo aquelas fotos, para mim aquele álbum de fotografia, vocês chamam de protocolo, é de apavorar. Eu não sabia que tinha gente com dente tão feio, tão torto, tão esculhambado como vocês me mostraram por aquelas fotos. Isso aí dá muito trabalho, demora muito até corrigir tudo isso, porque tinha uns ali que é um horror. Eu acho que depende o caso, assim, tem alguns casos que a gente... Que tem que envolver outros profissionais, então, sim, mas tem alguns casos que demoram bastante, a gente coloca aparelho, daí depois do aparelho, às vezes, teve que tratar o canal, alguma coisa, via de regra, o dente com o canal tratado, ele fica um pouquinho mais escurecido, e aí, às vezes, tem que botar uma faceta, tem que colocar uma resina, tem que trocar alguma coisa, então depende muito de cada caso. Porque esses dentes todos irregulares, não é o aparelho que vai corrigir. Corrigir em parte, ou não? Corrige. O aparelho justamente corrige estética e função. Então, assim, o primeiro objetivo do aparelho é corrigir a função. Encaixar mordida, deixar tudo encaixadinho para depois passar para a parte estética. Aí tu começa com as facetas, enfim. Hoje em dia existe botox para baixar o sorriso também. Às vezes tem pessoas com sorriso gengival, que a gengiva muito exposta, que a gente pode corrigir com um botox também. Tem um lateral do Inter, lateral esquerdo, que deu um sorriso ontem, que eu me assustei. Um sorriso desse tamanho, todo brancão, assim. O que é isso? Provavelmente a faceta de porcelana. E por que tão grande? É caro? Olha, aí é uma exigência dele. Que horror! Aí foi ele que pediu assim, porque... Você faz simulações? Faz simulação. Se eu chegar lá e pedir um sorriso assim, tu não vai me dar, senão vai ficar feio. Eu não vou te dar, né? Tu vai dar um sorriso menor. Custa menos também. Eu gosto, como eu falei antes, eu gosto da naturalidade. Então, assim, o natural eu não ia deixar... né? Meu dentinho, ó. O máximo que eu faria, porque tu tem bruxismo, né? Bruxismo é o apertamento dos dentes, tô entregando. Eu tenho que te contar, Bruno, porque é meu amigo. Eu fiquei uma noite acordado esperando as bruxas, que eu tenho bruxismo. Assim, que elas vêm, né? Não veio nenhuma. E aí me dá um aparelho para mim usar. O bruxismo é um apertamento dos dentes por N fatores, né? Que causa, em alguns casos, o desgaste dos dentes. No teu caso, eu só colocaria um pouco maior e não muito claro para preservar. Um pouco maior que o teu. Ah, o dente? Sim. Ah, dá para emendar dente? Dá. Tem solda para isso? Tem solda para isso. Legal, bom saber. Sim, bom tem saber. porcelana. Relativamente. Depende do bolso de cada um. Exatamente. Você esteve já nas escolas de todas as, principalmente as menos favorecidas, né? Nas escolas do município, não é educando, mais ou menos orientando como deve ser feita a higiene bucal, essa coisa toda. Você pretende continuar fazendo isso? Sim, acho que no futuro sim. Eu gosto muito dessa parte informativa. Então,
eu gosto de informar, mais uma vez, eu não sou limitada, então eu não gosto de, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu gosto de informar, eu gosto que os meus pacientes saibam do que está acontecendo para eles tomarem a decisão deles. Mas a importância na escola, já lá na 10 anos, acho que o aluno ele já devia saber exato, ou mais próximo possível do perfeito, como se faz uma limpeza bucal, não é isso? Exatamente por Nesse isso. aspecto que eu tô... Mas exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Exatamente isso, o que acontece? Como eu gosto de informar, eu pretendo voltar a fazer esse trabalho, porque quanto antes o paciente ficar sabendo da importância da higienização, vai refletir lá na frente. Então, vai refletir em menos contratempos bucais, menos dor, menos trabalho para o dentista. Também, mas eu gosto dessa área mais informativa. Eu sempre falo para o meu paciente, eu prefiro que tu venha a cada 6 meses fazer uma limpeza, que seja só limpeza. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa que eu consegui passar a importância da higienização, a importância da limpeza. Por isso que eu tenho ideia de voltar para um futuro. Eu gostaria muito de dar aula, porque eu gosto dessa parte informativa. Eu gosto de ajudar as pessoas em todos os aspectos, assim. Porque se ele aprende lá na infância, ele se educa como cuidar dos seus dentes, como cuida dos olhos, como cuida da garganta, como cuida de qualquer, como você falou, é um órgão. Se ele aprende a cuidar, ele vai ter menos custos depois. Exatamente. Então, aí que vem o detalhe da classe menos favorecida e a classe mais favorecida. É mais importante esse ensinamento nas classes menos favorecidas do que na classe alta, porque ele vai gastar menos. Eu concordo em partes contigo, porque eu acho que independente de classe, falta informação. Mas então? Falta informação nas duas classes, porque a gente está numa pegada, assim, numa onda de estética, e a gente não fala em prevenção, a gente não fala em cuidados básicos, que é fio dental e escovação. Isso é cuidado básico, que deve ser ensinado em qualquer classe social. Então, eu acho que está faltando isso para todas as classes, para o país todo. Pois é, mas eu volto a desta ideia, que se na escola eu digo como ele tem que fazer, ele vai ter menos problemas. Se ele tem menos problemas, ele vai ter menos custos, não importa quem seja. Sim. E o custo alto no acompanhamento de qualquer área da saúde é mais alto em quem se cuidou menos. Sim. Né? Então, se a gente chega para uma classe menos favorecida e diz exatamente, ele segue aquilo que é barato, comprar uma escova e uma pasta de dente e um fio dental, e ele faz desse jeitinho, ele vai ter menos custo depois. Com certeza. Então, é aí que eu vejo a grande vantagem da gente chegar nas escolas e dizer para ele, faça assim que você vai gastar menos lá no futuro. Vai sobrar mais dinheiro para outras coisas. Porque a saúde você tem que, queira ou não, você tem que destinar recursos do teu orçamento para cuidar da saúde, coisa que a gente não costuma fazer. E vem cobrar conta. Quanto menos a gente fizer a prevenção, mais vai ter que fazer a correção depois, não é assim? Exatamente. Eu acho que tudo começa pela educação. Olha aí, tudo começa pela educação. E tivemos um ano quase perdido. Foi um ano que pesado. A educação sofreu muito com isso. Mas quais são os próximos passos? Então, próximo passo é finalizar a especialização em implantodontia. Agora acho que retornam as aulas em março, vai até junho, por aí. Daí vou dar uma pausa para cuidar de assuntos pessoais. E aí eu acredito que daqui 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu pretenda fazer mestrado. Eu quero muito ensinar as pessoas, passar o que eu aprendi na clínica ali, no dia a dia, para os alunos, principalmente alunos de graduação, de pós-graduação, não saírem com uma imagem distorcida da odonto. Então, eu acho que esse é o meu próximo passo. Porque tu teve alguns professores que são exemplos, né? Sim, graças a... E nesses próximos passos vai ter a troca de
o endereço do consultório. Sim. Agregando ao laboratório junto. Isso. Olha só. Então, futuramente aí eu vou estar trocando de espaço, vou estar indo para um espaço um pouco maior, para poder atender um pouco melhor a demanda dos pacientes. Então, sim, tem esse passo também. Está feliz na profissão? Muito, 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 muito. Eu sou totalmente realizada no que eu faço. Eu amo o que eu faço e eu não me imagino fazendo outra coisa. E eu acho que dia a dia eu tenho mais certeza disso. De que eu tô no lugar certo, que eu tô fazendo exatamente o que eu nasci para fazer, principalmente pelo retorno dos pacientes. Então, E já estão vindo os filhos ou continua só... Dos pacientes? É. Sim. Aqui é botox, tá? Porque... Aí começa a ficar bom. Sim, eu já tenho algumas pacientes que eu acompanhei grávidas e que hoje eu atendo os filhos e é bem recompensador. Então você atende do avô até o neto. É basicamente isso. Sim. Se eu levar minha neta lá, você vai atender os dois num dia só. É, a tua neta é minha afilhada, né? Então, acho que vai ser difícil. Pela questão emocional, assim. Eu me envolvo bastante com criança. Eu tenho com velho, não. Ai, mais ainda, A né? minha preocupação é que quem vai escolher o asilo para mim vai ser ela. Então é complicado. Eu tô preparando bem. É bem complicado essa história. Tem que gostar de velho também, não só de Gosto, adoro. Eu adoro tudo... Os dois extremos. Os dois extremos. Eu não tenho, assim, uma faixa etária que eu não atendo. Quando a gente gosta da profissão, é tudo, né? Exatamente. Eu sou muito realizada. Olha, estamos no final do nosso programa, né? Passou rápido. O senhor tem alguma pergunta, seu Bruno? Então apareça lá que você vai ver que o consultório te oferece tranquilidade. Quero dizer a quem nos acompanha que eu fui poucas vezes lá, porque o dentista e advogado e médico eu procuro me manter longe. E infelizmente ou felizmente eu tenho uma na área da saúde e 2 na área do direito. Mas então eu vou poucas vezes lá. Mas às vezes que fui muito bem atendido desde a portaria. Então é muito bom isso. Quer dar o teu endereço para que os nossos telespectadores que queiram te fazer uma visita? Com certeza. Então, o consultório hoje fica ali na Rua Pinheiro Machado, número 20. É o edifício Gleides Juliato, na sala 63, no 6º andar. E como o Senair falou, é muito bem recebido desde a portaria. Então, a gente tem um porteiro muito simpático. Um beijo pro Valdo. E desde da recepcionista, a Michele. Então, mandar um beijo grande para mim, que é minha parceirona de todos os dias. E bem o que o Senair falou, mais uma vez, eu tento fazer tudo com muita tranquilidade, porque já é um ambiente que o paciente não se sente confortável, né? Então eu tento, os meus pacientes estão aí para não me deixar mentir, eu tento deixar o mais confortável possível. Então eu falo bastante, muitas vezes na consulta de avaliação eu olho rapidinho, a maior parte eu converso, que é para o paciente se sentir bem, se sentir em casa. Então eu convido a todos, quem estiver precisando, até quem não estiver precisando, para ir lá conhecer o consultório e os nossos serviços. Obrigado pela presença. Obrigada. Espero que renda resultados e que você continue assim, se especializando e sendo a profissional que você destinou a ser. Obrigado a todos e uma boa semana. Obrigada.